Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia no Salmo 126. É um salmo curto, são poucos versículos, mas trazem aí alguns ensinamentos bem legais, que vale muito a pena a gente refletir sobre eles. E eu vou dar um intervalo hoje no Evangelho de João, tá? Só hoje, por causa do final de semana especial. Mas semana que vem nós já estamos de volta no Evangelho de João, já está chegando no final. Daqui a pouco a gente elege outro livro da Bíblia para estudarmos. Salmo 126, gente. Você pode ler no slide também, se você quiser. Eu vou ler aqui para você. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aí nós terminamos aí o Salmo no versículo 6. 6 versículos apenas, mas que trazem lições grandiosas para a gente. Na verdade, o livro de Salmos ele é sensacional, é fantástico, gente. Se você não está vindo nas quartas-feiras aqui acompanhar os estudos, não é porque eu estou dando estudo, não, é por causa da palavra de Deus mesmo. Você está perdendo de aprender mais sobre Salmos, você está perdendo de aprender pérolas, né? Coisas assim magníficas que esses homens registraram. Eu já falei aqui antes, uma peculiaridade dos Salmos é que eles são baseados naquilo que aqueles homens estavam sentindo naquele momento. Eles compartilham das suas emoções, eles compartilham dos seus sentimentos naquela hora, diante da situação que eles estavam vivendo. E não é diferente aqui, nessa hora, com o Salmo 126. Eu quero chamar a sua atenção, pode passar, Samuel, para esse primeiro detalhe, já no primeiro versículo, que ele fala assim, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou. Gente, tem uma discussão aí, porque se você estiver acompanhando na sua Bíblia, e a sua Bíblia for uma revista corrigida, você vai ver que ele não fala restaurou a sorte. Você vai ver que o salmista fala alguma coisa do tipo, nos libertou do cativeiro, ou nos restaurou do cativeiro, nos trouxe de volta do cativeiro, alguma coisa assim. Ele menciona a questão do cativeiro. Isso traz uma dificuldade quando a gente vai estudar esse texto, porque a gente já viu no Salmo 14:7, eu vou já mostrar para você, que essa expressão ela era comum para dizer que Deus reverteu uma situação na sua vida. Então Deus ele restaurou a sorte. Um jeito de dizer que ele reverteu a situação difícil que eu estava dizendo. E a palavra no hebraico é cativeiro quando isso acontece. Só que o povo de Israel, você sabe que passou por um período de cativeiro. E aí, por causa disso, você fica assim, será que ele está falando agora, pensando na expressão, né, nessa expressão hebraica, para dizer que Deus reverteu a situação? Ou será que ele realmente está pensando no cativeiro que o povo de Israel passou? Quando a gente olha para o Salmo 14, pode passar, Samuel, por favor. É mais fácil de eu entender, porque o Salmo 14... há um consenso geral de que ele não foi escrito no período do cativeiro. Então, ali fica mais evidente de que ele está se utilizando de uma expressão mesmo. E aí eu coloquei para você, tanto na revista atualizada, como na revista corrigida, para você ver a diferença, né? A revista corrigida, ela se preocupa em traduzir de forma mais literal. Então, eles colocam a palavra cativeiro. E a revista atualizada, embora seja também uma tradução que preza pela parte literal, eles têm uma preocupação de também repassar o sentido exato para você, leitor, no português. E na cabeça da comissão da revista atualizada, nessa hora, não é cativeiro literalmente falando. Restaurou a sorte. Estou falando aqui do Salmo 14 agora, que é esse que está no slide para você. Olha como diz o versículo na revista atualizada primeiro. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará.
E a Revista Corrigida, que traz aí uma tradução mais literal, vai dizer assim, ó, de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Vou colocar um outro texto para você entender como isso realmente acontecia no mundo hebreu do Antigo Testamento. Pode passar. Opa, já está aí. Rapaz, que é isso, hein? Jó 42:10. Olha como vai falar aqui, primeiro a revista atualizada e depois a revista corrigida. Mudou o Senhor a sorte de Ló, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo do que antes possuíra. Olha na revista corrigida como está. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, porque no original a palavra é cativeiro mesmo, tá? É cativeiro. Mas às vezes ela não é utilizada com o sentido de cativeiro, mas de mudança de situação. E aí, no livro de Jó, isso fica mais evidente, né? O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto antes possuía. Aqui fica mais claro, por quê? Porque Jó não foi levado cativo. Você pode até dizer que ele teve um outro tipo de cativeiro, não um cativeiro literal, né, de ser levado prisioneiro para uma terra estranha. O cativeiro, talvez ali, um cativeiro pensando na situação em que ele viveu, perdeu tudo, coberto de chagas, de úlceras por todo o seu corpo. Você pode dizer que Jó estava cativo nesse momento. Mas não é um cativeiro literal. Não é um cativeiro literal. Então, também existe a possibilidade de eu entender esse cativeiro como mudança de situação. Tá? Deus reverteu a sorte, Deus restaurou a sorte do povo de Israel. Gente, a Bíblia não está ensinando superstição aqui, tá? Deus vai restaurar a minha sorte. Vou jogar na Mega Sena, Senhor, restaura a minha sorte agora, para eu ganhar alguns milhões de reais. Não é isso que o texto está falando também, não. A gente não pode deturpar o texto nem para um lado e nem para o outro. Mas é interessante você saber esse detalhe, porque os dois contextos agora ficam viáveis aqui para o Salmo 126. Tanto o contexto de cativeiro, quanto de qualquer outro tipo de livramento que Deus dá ao seu povo. Né? Pode ser peste, pode ser fome. Você lembra lá de José no Egito? 7 anos de fome, primeiro 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita fome. Então, às vezes isso acontecia naquela época. Pensando principalmente num povo que tinha a sua subsistência, ela vinha principalmente da parte agrícola, né, da agricultura. Então, fome era uma questão aí que eles tinham que lidar eventualmente. Pode ser um sítio, né, um cerco, um contexto de guerra. Então, Deus ele restaurou a nossa sorte. Nós estávamos sendo cercados por outros povos ou por outro povo, e Deus ele nos livrou. Repentinamente, ele mudou o jogo. Ele fez com que a nossa situação fosse revertida. Então, você tem aí agora um leque para vários contextos. Mas isso não influencia no significado do texto, tá, gente? Independente de ser cativeiro ou qualquer outro tipo de coisa, era algo em que Deus trazia livramento, ele revertia, ele restaurava a situação do povo. E aí, por isso, eu coloquei o tópico ali dos versículos de 1 a 3 de lembrança que traz alegria. Porque o salmista, quando ele escreve esse texto, ele vai se referir a uma coisa que aconteceu e que ele fala disso com ele fala disso com certo êxtase, né? Pode passar, Samuel, só para a gente ver o texto grifado. Olha só o que ele diz no primeiro versículo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então foi algo assim muito legal, foi uma coisa assim, nossa, que me deixou assim num estado de êxtase mesmo. Ficamos como quem sonha. Quando isso aconteceu conosco, quando Deus restaurou, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós lembrar disso, né? Quando Ele fez, então está apontando para o passado. Quando Ele fez isso, nós ficamos como quem estava sonhando. Tamanha foi a atuação de Deus em nosso meio, tamanho foi o livramento de Deus em nosso meio, tamanha foi a obra de Deus em nosso meio, que parecia um sonho. Gente, o povo de Israel, eles têm inúmeras situações em que eles podem olhar para trás e dizer, nossa, isso parece realmente um sonho.
Você não lembra lá do livramento da escravidão ali, de Israel sendo liberto do povo do Egito? Que coisa maravilhosa aquilo, né? Você fala da história de independência de vários países e tem histórias que são magníficas, lindas. Mas a história de Israel, nossa, Deus com aquelas 10 pragas, aqueles 10 sinais, mostrando quem é o verdadeiro Deus. E no final, quando eles foram cercados, né, quando eles estavam sem saída, quando eles estavam de frente ali, diante deles o Mar Vermelho, e atrás deles um exército do Egito, e você olha para sua frente, não tem saída, e você olha para sua trás, só tem morte lá atrás, porque o exército nessa hora não veio mais para fazer ninguém cativo, era para matar todo mundo. E aí Deus, o que ele faz? Ele restaura a sorte, ele reverte a situação de forma milagrosa, de forma grandiosa, que é mais ou menos a ideia que a gente quer aqui. Ele abre o Mar Vermelho de tal modo que a Bíblia diz que aqueles homens, aquele povo, passaram no meio do Mar Vermelho com seus pés enxutos, secos. Ora, que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Que olha para Moisés, e Moisés ali, diante da pressão do povo, o Mar Vermelho à frente, o exército do faraó atrás, e Deus simplesmente fala para Moisés: marche, marche, siga em frente, o resto é comigo, né? Vou fazer igual ontem, o resto é comigo. Gente, que lindo. Sabe quem é o povo de Deus hoje? Faça assim: eu. Quantas são as situações que você vive, em que você olha para frente e não existe saída, e você olha para trás e o cerco está se fechando, e milagrosamente você não entende como Deus ele vem e ele simplesmente restaura a sua sorte, ele reverte a sua situação, ele dá para você uma solução que aos olhos humanos era simplesmente impossível de acontecer. Ele continua fazendo isso hoje. É que a gente quer que ele, né, a gente tem a sensação de que Deus só atua quando algo extremamente sobrenatural acontece, e não é verdade. Gente, eu já passei situações quando eu estava na época de seminário, e minha esposa talvez lembre disso, de a gente ter a gente está já com caixa no zero, né? Que seminarista é o seguinte, seminarista se for de tempo integral do jeito que eu era, você não pode trabalhar. Então você depende do sustento que você recebe. E aí você fica contando ali todo trocado que entra, né? E eu lembro de uma situação que a gente passou, que o caixa já estava no zero e a gente ainda tinha uma pendência para pagar. E alguém mandou um valor e a gente foi ali, ó. Se sobrou alguns centavos, foi muito. E você simplesmente não compartilhou aquilo com ninguém, você não pediu ajuda, né, para pessoa nenhuma. E uma pessoa lá, não sei da onde, porque a gente estava aqui em Atibaia, São Paulo, uma pessoa lá do norte, mandei uma oferta para vocês esse mês. Não sou mantenedor de vocês, eu não faço isso, mas esse mês eu senti no coração de mandar essa oferta para você. Você quer mais milagre do que isso? E você, eu tenho certeza que você já viveu coisas assim. Eu tenho certeza absoluta. Abre os olhos. Deus está restaurando a sua sorte. E às vezes você não está nem percebendo. E eu sou igual esse povo aí, ó, igual o salmista. Quando eu penso nessas coisas que Deus fez na minha vida, eu fico como quem sonha. Nossa, que Deus maravilhoso. Olha o versículo 2. Que legal. Pode passar, Samuel. Obrigado. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É legal o resultado disso, né? O resultado de duas coisas aqui, gente. O resultado, primeiro, da atuação de Deus na vida daquele povo e a lembrança que esse povo tinha dessa atuação de Deus. Isso fazia com que esse povo, fazia com que esse salmista, fazia com que a pessoa, né, o autor desse salmo, ficasse com a boca cheia de riso. Fazia com que a sua língua ficasse cheia de júbilo, de alegria. Ele comemorava, ele festejava, porque Deus atuou na sua vida e porque ele lembrava dessa atuação.
Gente, existe uma dinâmica acontecendo aqui, ela acontece muito no texto bíblico, e depois vai acontecer muito no Novo Testamento. Você vai ver o Novo Testamento se apropriando dessa dinâmica para continuar ensinando a gente. Que dinâmica é essa, pastor? É eu lembrar, é eu olhar para trás e ver os feitos do Senhor na minha vida, ou na vida do seu povo lá atrás, e saber que por causa disso Ele continua atuando e vai cumprir as suas promessas que ainda não foram cumpridas. Você entende isso? É porque eu olhei para trás. Deus abençoe, minha querida. É porque eu olhei para trás que eu fiquei como quem sonha, lembrando da atuação de Deus na minha vida. E é porque eu olhei para trás e eu reconheci a atuação de Deus e eu lembrei da atuação de Deus, é que eu tenho riso nos lábios e eu tenho júbilo na minha língua, na minha boca. Por isso que eu sorrio o tempo todo. Por isso. Mesmo nos dias ruins, pastor, uma vez ou outra, mas é só minha esposa que vê. Ele está mais azedo, né? Está mais azedo. Mas, via de regra, eu estou com esse sorriso na cara aqui. Por quê? Eu tenho motivos de sobra, gente, para expressar a alegria que eu tenho no meu Senhor. Se Ele não tivesse feito nada mais para mim, além de ter me salvado, eu já andaria sorrindo. Porque eu ia passar a eternidade no inferno. E agora eu vou passar a eternidade no céu, do lado de Deus. E isso para mim é motivo de alegria, de júbilo. Então, não ande carrancudo por aí. Deus, Ele fez um milagre extraordinário na sua vida. Ele reverteu a sua sorte. Você não parou para pensar nisso ainda? Você ia para o inferno, você ia para lá. Quem mudou a sua situação? Só por isso você devia andar assim, ó, o tempo todo. Dizem que tem 3 tipos de sorriso, né? Aquele sorriso amarelo que você faz assim só. Esse é o sorriso número 1, que você não deve dar jamais. A menos que tenha quebrado um dente, aí você dá esse sorriso. Tem o sorriso número 2, né? Não dizem isso? Que é aquele que você junta os dentes aqui, e já é um sorriso melhor, né? Esse aí, Mas se você tiver banguela, também não dá para dar isso aí, não. E dizem que tem o sorriso número 3. Esse é o que você tem que dar para todo mundo. É aquele sorriso com um furinho no meio, que é assim, ó. Tem um furinho no meio. Esse é o sorriso que você tem que dar para todo mundo. Deus salvou você. Deus restaurou a sua sorte. Deus reverteu a sua situação. Você poderia passar o resto da vida sofrendo. E como diz Paulo e Pedro, seu sofrimento não se compara com a glória que você vai receber na eternidade com Deus. Se tiver que sofrer, sofra, mas sofra com um sorriso que tem um furinho no meio, assim, ó. Tá bom? Treine, gente. Sorriso número 1, assim, ó. Tem gente que não está sorrindo, tô vendo ali com a mão na boca aí, tô vendo. Eu tô falando sério. Sorriso número 2. Tem gente bocejando? Não. Agora eu quero ver, hein? Sorriso número 3. Sabe o que é legal? Isso é uma oração que eu faço para a nossa igreja. Essa oração aqui eu faço. Pode passar, Samuel. É que o texto vai desenrolando e é assim, uma coisa é eu reconhecer o que Deus fez, uma coisa é eu lembrar do que Deus fez, e uma coisa é, porque eu reconheço e eu lembro, isso me traz alegria, isso me traz felicidade. Mas olha o que diz a continuação do versículo 2. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Gente, agora extrapolou, porque eu sou crente. Eu vou procurar realmente, via de regra, né, reconhecer a atuação de Deus na minha vida. Mas você sabe o que é magnífico? É quando as pessoas lá fora, elas reconhecem que Deus está com esse povo. Isso eu oro pela nossa igreja. Como eu quero que as pessoas elas olhem e vejam, nossa, aquele morenão que toca guitarra lá naquela igreja, eu sei que ele é daquela igreja. Um rapaz sério, um rapaz batráquio,
inoxidável. Um rapaz que, por meio do seu caráter, ele demonstra a quem ele serve. Eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero, tipo Potifar e José, lembra? É notório que Deus está contigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo que eu tenho nas tuas mãos. Porque Deus te abençoa. E se você trabalha com o que é meu e Deus te abençoa, quem vai sair lucrando sou eu. Mas eu estou falando de um egípcio que reconheceu isso na vida de José. Você não quer que as pessoas lá fora olhem para você e reconheçam que Deus está com você? É preciso um testemunho forte, hein? Mas eu quero que as pessoas olhem para a nossa comunidade lá fora e digam: certamente aquele ou aquela pertencem àquela igreja. Ah, eu quero. Pode passar, Samuel. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então o resultado não poderia ser outro na conclusão dessa primeira parte do Salmo. Eu reconheço que é Deus quem restaura a minha sorte, seja porque me livrou do cativeiro, ou porque me livrou de uma situação de fome, de uma crise que nós estávamos passando, por causa de uma peste, por causa de uma guerra. Deus, Ele reverteu a minha sorte. E nós ficamos como quem sonha, porque nós vimos a atuação de Deus na nossa vida, de forma grandiosa. E por isso a minha boca, ela se enche de riso, o número 3, principalmente, tá? E você tem que demonstrar alegria, júbilo, pelo que Deus fez em você. E que Deus nos abençoe, para que as pessoas lá fora olhem para nós e enxerguem Jesus na nossa vida. Para que as pessoas lá fora reconheçam que grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo da IBVC. E aí o reconhecimento final do salmista não poderia ser outro. Qual que é a conclusão dele? Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Gente, de novo, eu estou falando de um salmo que foi escrito no Antigo Testamento, mas quando você olha para o que Deus fez na sua vida por meio de Cristo, o resultado não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Ele já fez uma obra grandiosa na sua vida. Por isso, sorriso número 3 sempre no rosto. Com um furinho no meio. A lembrança que traz alegria, né? Agora, nos versículos de 4 a 6, essa lembrança ela vai trazer confiança inabalável, ela vai trazer convicção. Você vai ver aí pelo que escreve o salmista nesses versículos de 4 a 6. Olha o que ele diz no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Gente, Neguebe significa seco, ressequido. Neguebe era uma parte ao sul de Israel, que era um deserto. E qual que era a peculiaridade dessa região? É que tinha alguns leitos de rio. Isso deve acontecer bem aqui nessa região. No Amazonas acontece um pouco também. Talvez menos, porque lá os rios eles são bem grandes, né? Então pelo menos no Rio Amazonas, você não vê o Rio Amazonas secando totalmente. Mas em algumas regiões, o que acontece no verão? O que acontece na estação quente? Porque aqui o verão chove, né? O que acontece na estação quente? Que não chove. Pensando lá no deserto. Esses rios, eles secam. Mas uma característica dessa região é que quando dava uma chuva, eles enchiam de novo. E eles ficavam com as suas correntes fortes. Então era uma coisa assim, de uma hora para outra. Tipo, faz um tempão que está seco, não tem água lá, e de repente deu uma chuva e olha o riozão que apareceu. E aí o que o salmista faz aqui? Ele usa isso como ilustração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, muda a nossa situação, muda a nossa condição. Assim como as torrentes do Neguebe, assim como naquela terra seca, ressequida, árida, quando o Senhor providencia a chuva, as correntes reaparecem, as torrentes reaparecem. E se você sabe um pouquinho sobre deserto, você já sabe que dá uma chuva no deserto, o que acontece com as folhas e com as flores? Né? Elas abrem rapidamente. Uma transformação assim bem repentina.
Então, o salmista ele vai ensinar duas coisas aqui para a gente. Eu já vou logo adiantar uma. A atuação de Deus na nossa vida. Na primeira parte, ele já reconhece isso, a atuação de Deus na nossa vida. Mas agora ele vai dizer de como Deus ele pode reverter isso de forma repentina. Que às vezes você está ali numa situação e parece que você não tem mais saída, e parece que você já fez tudo que você podia, e realmente não existe mais condição, e não existe mais forças em você. E aí Deus simplesmente reverte as coisas. Um telefonema que você recebe, olha, não precisa mais pagar isso daí, alguém pagou para você. Acontece. Olha, aquele exame que você fez não era seu, aquele resultado não é seu, o seu resultado está aqui, está tudo bem, e você já está uma semana, né? Às vezes acontece, gente. Vocês conhecem essas histórias, vocês já ouviram coisas assim. Situações que na sua mente eram irreversíveis, e de repente Deus, assim como as torrentes de Negueb. Mas ele vai ensinar uma outra coisa para a gente, sobre mudança também de situação. Não só as bênçãos do Senhor, mas olha só o versículo 5 e 6. Pode passar. Rapaz, esse menino está revertendo a minha sorte aqui, né? Está restaurando a minha sorte. Olha os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quando saem andando e chorando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A segunda coisa que o salmista ele ensina para a gente é que Deus ele abençoa assim, Deus ele atua assim, Deus ele pode reverter a sua sorte de forma repentina, ele pode fazer isso. Mas você também tem que suar a camisa, trabalhar arduamente, porque olha o que ele diz no versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes a nossa sorte ela não é redirecionada, não é nem porque Deus não quer atuar na nossa vida, é porque a gente está simplesmente assim, esperando que Deus faça alguma coisa, sem que nós mesmos estejamos, fazendo. A gente precisa de muito discernimento para isso, tá? Porque você precisa ter sabedoria para não confundir as coisas. Ter iniciativa é diferente de eu confiar na minha própria força. Não confunda, são coisas difíceis e sutis de a gente entender. E esperar no Senhor não é sinônimo de ficar de braço cruzado, não é sinônimo. Então a gente precisa de muito discernimento, porque às vezes o que Deus vai querer de nós, não porque nós temos iniciativa, mas porque nós somos orgulhosos e confiamos em nós mesmos, Ele vai deixar a gente de molho, para a gente aprender a esperar por Ele. E às vezes o contrário também é verdadeiro, né? O outro extremo. Eu fico aqui, só assim, de mão abanando, e Deus ele vai então mexer com a gente para que a gente tenha iniciativa, para que a gente busque, para que a gente trabalhe arduamente, para que a gente semeie com lágrimas, para que depois a gente tenha o que ceifar. Aí o versículo 6 ele tem um detalhe bem interessante, igreja. Eu vou passar aqui, pode passar aí, Samuel. Olha só, que existe um contraste aqui. Pode passar, Samuel. Uma tradução bem literal seria mais ou menos assim, aquele que vai andando e chorando, carregando uma sacola de semente, tornará a vir com júbilo, carregando os seus feixes. A ideia do versículo 6 é de trazer um contraste. Qual que é o contraste? Aquele que sai, volta, Aquele que vai, volta. Existe uma característica quando ele vai chorando, ele volta com júbilo. O sorriso número 3. Outra característica, ele sai carregando uma sacola de sementes, uma cesta de semente, porque é daí que vem a ideia de que ele sai para semear. Então ele leva a semente consigo para semear, é daí que vem a tradução de semear. Ele sai carregando uma sacola de semente,
Mas sabe como é que ele volta? Carregando os seus feixes. Carregando os seus feixes. Gente, sabe quem falou um pouquinho sobre isso? Jesus. Dá uma olhada lá em João 4, 36 e 38. Olha o que Jesus vai dizer. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte, e assim se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Gente, aí é impossível não pensar na nossa igreja. Agora eu vou trazer para a nossa realidade naquilo que nós estamos vivendo esse final de semana. Pense comigo nesse salmo todo e como ele pode se aplicar. E, gente, é isso que é fantástico do texto bíblico. Eu estou falando de um salmo que foi escrito no Antigo Testamento. Eu não sei quantos séculos antes de Cristo aqui. Nós já estamos 2000 anos depois de Cristo. E o texto continua servindo para nós. Não é legal, pensando que a nossa igreja está fazendo 18 anos esse final de semana, nós olharmos para trás e reconhecermos a atuação de Deus na vida dessa igreja? Pensando que há 18 anos atrás, algumas pessoas se reuniam numa sala, mais ou menos isso que acontecia, numa casa, E agora nós temos uma outra casa, uma igreja, com toda essa estrutura que nós temos. Como Deus tem atuado na vida dessa igreja, e isso faz com que nós sejamos como quem sonha, lembrando da atuação poderosa de Deus na vida dessa igreja. Isso deve trazer em nós alegria, júbilo. Gente, nós dessa igreja aqui, nós deveríamos andar sempre com o sorriso número 3 no rosto, reconhecendo aquilo que Deus tem feito na história dessa igreja, de ter trazido essa igreja ao ponto que ela está hoje, de ter usado outras pessoas. E aí aí você não tem como não pensar nos versículos de 4 a 6. Outras pessoas, algumas ainda estão aqui, que derramaram as suas lágrimas, que trabalharam arduamente, que pagaram um preço altíssimo, para que hoje nós estejamos colhendo aquilo que elas semearam. Pessoas que saíram andando, chorando, carregando a sacola de semente. Mas agora nós estamos voltando, não mais chorando, mas com júbilo, carregando ainda semente, não, feixes. Nós estamos ceifando, nós estamos colhendo aquilo que outros plantaram, como Jesus ele vai dizer lá em João 4. Uma provável referência aos profetas, Agora vocês estão colhendo daquilo que os profetas plantaram. A ideia talvez seja essa de Jesus ali em João 4. A minha pergunta e meu desafio para a nossa igreja: o que nós estamos plantando? Eu disse isso ontem. O que nós estamos plantando para as gerações que vêm após a gente, depois de nós? O que eles vão colher que nós deixamos para eles, Que o nosso trabalho continue um trabalho árduo. Deus pode mudar a nossa situação repentinamente como as torrentes do Negueb? Pode. Mas Ele também quer que nós trabalhemos arduamente em prol da sua palavra, do seu evangelho, em prol do seu nome. Amém? Eu não quero menos do que isso para essa igreja. Que Deus atue por meio de nós e que as pessoas lá fora reconheçam que Deus tem nos abençoado. Mas que nós também arregacemos as nossas mangas e que a gente trabalhe arduamente para a honra e glória do nosso Senhor. Para que daqui a talvez 18 anos mais, quem sabe, esteja alguém aqui na frente, de repente até nós mesmos, alguns de nós, ouvindo alguém dizer: nós estamos colhendo aquilo que aquela geração, vocês, plantaram. Amém? Gente, sobre a dinâmica que o texto faz aqui, de olhar para trás e apontar para frente. Eu já entreguei o jogo quando eu falei que nós temos motivos de sobra para nos alegrar pensando na salvação.
Porque a dinâmica da Bíblia, ela vai usar muito esse recurso. Por que eu posso confiar que as promessas vindouras, elas irão se cumprir? Porque Deus já fez promessas no passado que foram cumpridas. Pensando na salvação e no ponto da história que nós nos encontramos hoje, não mudou. Jesus não prometeu redenção, ele não prometeu restauração. Adão caiu, ele era o nosso representante. O que Deus fez? Ele levantou um novo representante que não desobedeceu, mas obedeceu de forma plena. O momento da glória, da glorificação de Cristo foi exatamente o momento da cruz. O momento que deixou claro a obediência completa de Jesus. Hoje nós vivemos um ponto na história que nós olhamos para trás. Nós reconhecemos a atuação de Deus na nossa vida, reconhecemos que somos salvos por meio da providência de Deus mediante Cristo. Isso deve nos trazer confiança inabalável, convicção de que assim como Ele já fez essa parte da promessa, Ele cumprirá a outra parte. Jesus vai voltar. Gente, Ele já morreu por nós. Você acha que Ele não vai voltar? Ele já fez o mais difícil, né? Se eu fosse colocar na balança aqui, pensando com os olhos humanos, Ele já fez o mais extremo. Ele já morreu por nós. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Temos realmente profunda gratidão, Senhor. A gente olha para um salmo desses 6 versículos, Deus. Mas o quanto ele ensina para nós, na nossa postura, em relação àquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, em relação a gente aprender a olhar para trás e vermos todas as vezes que o Senhor atuou na nossa vida, Senhor. Reconhecermos, Senhor. E não só isso, Deus, mas o sacrifício maior que o Senhor fez por nós, de morrer naquela cruz, a morte que nos trouxe vida. Só isso já era motivo suficiente para que a gente fizesse o que o salmista diz, para que a gente tivesse um sorriso estampado no rosto, alegria no coração. Como a gente acabou de falar, se o resto da nossa vida toda fosse sofrimento, que seja, nós já temos a alegria maior de passarmos a eternidade ao teu lado, Senhor. Os sofrimentos dessa vida não se comparam à glória que há de vir. A gente tem que ter consciência disso, que a nossa vida vai trazer batalhas e lutas, e às vezes lutas árduas, sofrimentos grandes, Senhor. Mas nada disso se compara à vida que o Senhor já nos deu, por conta daquilo que o Senhor já fez. Cumpre a nós olharmos para trás, Senhor, e nos alegrarmos, Deus, sabendo que o Senhor é aquele que pode restaurar a nossa sorte de forma repentina, mas o Senhor é aquele também que pede que nós trabalhemos de forma árdua, contínua, incessante, Senhor. Um trabalho que às vezes é feito com lágrimas nos olhos, mas que vai ser revertido, Senhor, no sorriso nos lábios. Um trabalho que às vezes existe um esforço de sair andando, carregando a sacola de semente, mas que vai trazer para nós um retorno quando nós voltarmos, trazendo não mais semente, mas feixes, trazendo o resultado daquilo que nós semeamos, porque o Senhor tem nos abençoado. Que a gente aprenda a olhar para trás, Deus. Que a gente aprenda a olhar para a tua fidelidade em entregar o próprio Filho naquela cruz. E que isso resulte em nós uma confiança inabalável, a certeza de que, porque o Senhor já cumpriu o plano redentor lá atrás, entregando o próprio Filho, certamente o Senhor cumprirá a promessa de um dia voltar por nós. E nós estamos aqui, te aguardando, Pai, trabalhando arduamente, sofrendo se for preciso, mas com um sorriso nos lábios, reconhecendo a tua atuação em nossa vida. Abençoa essa igreja, Deus, é minha oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Parabéns para todos por mais um ano de existência dessa maravilhosa igreja.